Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores, professoras e professores, alunas e alunos. Bom dia às nossas assistentes da Web Rádio CP de Aplicação e do programa Socializando, Tatiele e Gerlânia, alunas do curso de Geografia da UEG de Porá. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, ouvintes da Rádio Educativa de Porá, 101,5 FM, a queridinha do Oeste Goiano. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Porá e parceira da Escola CP de Aplicação. E nós Socializando é um programa vinculado ao projeto da Web Rádio CP de Aplicação, articulado pela professora Alessandra Nunes da Escola CP de Aplicação daqui de Porá. É a escola pública entregando ao público a sua prática social. Ligado aos projetos de extensão do curso de Geografia da UEG, Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e ao projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública, o Socializando compartilha temas diversos com convidadas e convidados sempre especiais. E a gente faz isso com música popular brasileira. Por isso, nosso objetivo semanal é democratizar o conhecimento, fortalecendo a relação entre universidade, escola e comunidade. E a nossa programação está sendo transmitida simultaneamente pela internet, no site da Rádio Educativa, no meu Instagram, Paula_Junqueira_professora, e a gravação será disponibilizada no YouTube, pelos sites do CP de Aplicação e da Web Rádio. Participem, mande suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 64 98453 3086. E o tema para socializarmos nessa manhã é sobre a festa de maio de Porá, o sagrado e o secular na festividade regional, uma importante manifestação da cultura religiosa da região e também uma data comercial, uma data de entretenimento e esperada por todos daqui da população regional. Em Porá, a sensação que a gente tem é que o calendário local só começa depois de maio. É de maio a maio a população esperando pela festa. E quem vai falar nessa manhã conosco é o professor e pesquisador do curso de História, daqui da UEG de Porá, meu colega, de unidade, e que tem formado há algumas décadas, uns 15 anos, os professores, sobretudo de História daqui da região. É o doutor João Paulo de Paula Silveira, estudioso sobre as religiosidades na dinâmica da sociedade. João Paulo, obrigada por vir, bom dia, prazer em receber você aqui. O ano passado você esteve conosco para falar do COSEMP, que é o Congresso de Educação, e hoje para falar de um tema sobre a religiosidade, a religião, aqui na organização do nosso espaço local, Falar sobre a festa de maio, que foi incluída em um projeto de lei, a lei número 17.247 de 2011, no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Paula. Bom dia, colegas do estúdio. Bom dia, pessoal de casa. Bom, Paula, primeiro, obrigado pelo convite. Eu tenho o hábito de participar de atividades aqui nessa rádio há algum tempo já. E acho bacana a possibilidade de poder conversar com a população iporaense que sai um pouco dos limites da vida acadêmica, da vida universitária, a fim de comunicar melhor, de conviver mais com as pessoas de Porá e região. E é o nosso papel, Eu sempre falo, João Paulo, aos nossos convidados, aos ouvintes que ouvem, estão conosco toda semana, que esse momento aqui é da gente juntar mesmo o que a gente produz de conhecimento e conhece dentro da universidade, trazer a extensão também da escola pública como espaço formativo, um espaço de acolhimento dos filhos e filhas da classe trabalhadora, que precisa ter mais do que só o conteúdo de sala de aula, ter outras oportunidades de conhecimento, E para a comunidade ouvir, a gente poder democratizar, porque não pode ficar lá o conhecimento restrito. Então é sempre muito bom receber os professores da universidade. E hoje em específico, João Paulo, você que é um estudioso, vou deixar que você se apresente, Quem que é o João Paulo? Qual que é a sua relação com o tema religiosidade? Qual a sua formação? Tá bom. Então, eu tenho interesse por objeto religioso desde a minha juventude. Minha formação é em História, minha formação básica, minha graduação em História, meu mestrado em História, meu doutorado em Sociologia. Então, transito entre História e Sociologia. E desde a graduação, religião ou religiões no plural, porque não existe somente um tipo de religião, eram
os objetos de minha predileção, né? Eu tive educação religiosa parte da minha vida também, então, de certa forma, eu já tenho uma disposição pré-vida universitária para esse assunto. E, durante minhas pesquisas, ao longo da minha formação, eu me dediquei especialmente a religiões no mundo contemporâneo. Eu me interesso por religiões que, na opinião pública, a gente chama de religiões alternativas, novas religiões, né? É basicamente o que eu tenho pesquisado ao longo dos últimos anos. Certo, né? E em específico, né, hoje nós estamos aqui para tratar sobre a festa de maio, que é um resultado, né, histórico de uma festa religiosa católica. Não vamos, né, aqui eu acho que nós temos os conhecedores da religião, né, os que fazem parte do dogma católico, que vão explicar melhor, com certeza, né, a origem da festa, o porquê da festa, qual o sentido religioso dessa organização popular. Mas, do ponto de vista do conhecimento científico, né, é importante que a gente saiba também a importância dessas festas populares religiosas, sobretudo as festas católicas no espaço brasileiro, para a compreensão da organização dos lugares. Então, a gente sabe que na história de Goiás, na história de Minas Gerais e na história do Brasil, né, do interiorzão, a força, né, ou a cultura religiosa católica, ela foi muito incidente e continua, né? Então, gostaria que falasse para nós um pouco sobre isso, né? O que as festas populares têm a dizer sobre populares católicas, sobretudo, né? Tem a dizer sobre a organização dos lugares? Então, primeiro que falar de festa é um negócio muito bom, né? Eu preciso fazer mais isso, falar de festa. Eu me lembro, na minha juventude, quando eu li a obra Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E o Sérgio Buarque dizia o seguinte, que na América Portuguesa, isto é, no Brasil, os povoamentos surgiam ao redor da Igreja Católica. E os arraiais, né, as vilas e depois cidades, elas têm início em torno da Igreja Católica, com raras exceções. E não é diferente quando pensamos em Goiás, ou mesmo, né, na maior parte do Brasil. A Igreja Católica, ela é o espaço central do nucleamento tradicional, né, urbano tradicional. E comumente, ao redor dessas igrejas também surgem as festividades dedicadas a alguma padroeira. Então, o que a gente tem aqui em Porá hoje, existe em outros lugares também. Vamos pegar um exemplo muito próximo, aqui em Ceilândia. Em Ceilândia tem a festa dedicada a Dom Bosco, que é o padroeiro da cidade, e segue o mesmo esquema, as barraquinhas. Então, a festa de maio é parte de uma dinâmica festiva religiosa comum a todo o país. O que diferencia o nosso caso é o volume. É uma festa muito grande, salvo engano, é a terceira festa dessa natureza no estado de Goiás. Primeiro Trindade, depois Muquem, em Niquelândia, e essa nossa festa aqui. Então, fundamentalmente, a gente tem que pensar a festa como parte de uma herança religiosa que existe desde o período colonial. E lembrando, né, vou deixar o professor de história falar, né, por que da origem colonial, da onde que vem, né, esse povo que sai da Europa para cá. Podia falar isso? Sim, é português. Né? O cristianismo é parte da religião trazida da Europa para cá e imposta pelos europeus. Né? Então, no passado o catolicismo era hegemônico, e ao longo do século XX a gente começa a perceber as mudanças. O catolicismo começa a perder espaço porque um contexto de pluralidade religiosa permite que outros grupos também se tornem socialmente relevantes. Isso, né? E quando a gente pensa, eu não sou não sou nascida em Porá, mas estou em Porá, me sinto iporaense já há mais de 20 anos aqui na cidade, como trabalhadora, igual a constituir família. E fui percebendo, João Paulo, o crescimento dessa festa, né? Para eu que vim de Uberlândia, Minas Gerais, a gente tem uma festa regional lá também muito forte, que chama Romaria. Exato. Né? E as pessoas chamam inclusive a cidade de Água Suja. Né? É o nome popular da cidade, mas é a Romaria de Água Suja. Né? E movimentam-se muitas pessoas que saem, né? Acho que essa não é uma característica daqui. Pelo menos eu não vi, né, a peregrinação, como as pessoas saem de Porá e vão para Trindade, ou como saem de Uberlândia e vão para Romaria, ou
ou quando sai, né, nas caminhadas, os romeiros para sair do seu local de origem até aqui. A padroeira da cidade aqui, ela não provocou esse movimento, né? Ainda, né? A gente não pode, de repente, inclusive por conta das mudanças mais recentes, algo desse tipo pode acontecer no futuro. Mas existe um movimento, existe a romaria aqui na cidade, dedicada à santa. Ela percorre várias casas, vários lugares. Ela chama menos atenção do que a festa, porque a festa ela acabou ganhando um volume muito grande, né? Mas há um movimento. Só uma observação, Paula. A festa aqui, ela comemora 78 anos. Ela começou em 1946. Por que Nossa Senhora Auxiliadora e não outra santa? Eu acho que essa é uma pergunta que talvez o ouvinte faça. Quem estabeleceu essa devoção aqui foram padres salesianos que vieram do Mato Grosso para cá, né? Quem cuidava dessa região, né, os católicos, os sacerdotes católicos que cuidavam dessa região, vinham do Mato Grosso porque não tinha padre residente aqui. Isso desde quando mudaram, quando saiu de Comércio Velho, lá no Rio Claro, né, e vieram para cá, ficou sem padre residente. E quem cuidava, portanto, dessa questão religiosa católica eram padres que vinham 3 vezes por ano, mais ou menos, do Mato Grosso para cá. E os salesianos são devotos de Nossa Senhora Auxiliadora. Então são eles que estabelecem essa devoção. E isso em 46. No ano seguinte, esse pessoal também criou a Escola Dom Bosco. E por que Dom Bosco? Dom Bosco é o criador da congregação salesiana. Então, nesse momento, o que nós temos são salesianos estabelecendo uma gramática religiosa, uma linguagem religiosa característica deles para a formação do mundo católico aqui da nossa região. É bacana, né? Então são coisas que de fato são importantes serem ditas. Inclusive, João Paulo, que eu disse antes que a gente estava falando dos bastidores, né? Esse programa é um programa que nasce dentro da escola, do CEP de aplicação. E são elementos importantes para serem estudados, para serem contextualizados, para compreender o quanto o conhecimento religioso ele faz parte da organização da cidade, o quanto esse processo migratório também ela interfere, vai interferir, olha, 78 anos depois, numa lógica comercial e turística da cidade, e também demonstrando de alguma forma, de uma certa forma, as diferentes forças religiosas que aqui tem, né? Por que eu digo isso? Não sei se faz parte, não sei mesmo, porque são curiosidades que tem, e a gente vai vendo, a gente vai estudando, que também nesse período, você falou que em 1946, né? Exato. 1946. Nesse mesmo período também, no Brasil, há uma ascensão no interior do país, aí, do fortalecimento das igrejas ditas evangélicas ou pentecostais, né? E que, de alguma forma, não sei se faz parte ou não, mas estabelecer aqui uma cultura religiosa, fortalecer a cultura religiosa católica no interior do Brasil, é também uma forma de demonstrar uma força de um gueto específico religioso, né? Uma forma de se fortalecer enquanto cultura religiosa. Sim, eu mencionei, né? Os padres vinham aqui 3 vezes por ano, não tinha padre. Então, existia demanda por serviços religiosos, né? Havia sede, digamos assim, espiritual, só que não tinha quem ofertasse esses serviços religiosos regularmente. E é justamente por conta disso que outros grupos religiosos que chegaram aqui em Porá, vindo especialmente do Triângulo Mineiro, né? Tanto espíritas como evangélicos daqui vêm do Triângulo Mineiro, e esse pessoal consegue encontrar a audiência porque havia uma população que carecia de sacerdote católico. Entendeu? Então eles cumpriam um papel muito importante, cumprem até hoje, né, de oferecer conteúdos religiosos, saídas religiosas, com o pessoal que não tinha não podia contar com um padre morando regularmente aqui, como só foi acontecer depois, nos anos 50. E a outra questão interessante, né, João Paulo, que a gente vê na origem das festas populares. Mesmo tendo sido institucionalmente da Igreja Católica, né? Essa organização dessa padroeira da cidade, a gente sabe também que na história de Goiás, vamos pegar o caso de Trindade, né? O que surge nas festas populares, as romarias, as diferentes formas de romaria, que é essa migração pelas rodovias, né? Pelas estradas do interior, ela surge pela organização dos populares, das pessoas, justamente pela falta
da igreja em específico, do membro da igreja para fazer as celebrações, né? E aqui não, aqui se mantém nessa lógica de maneira diferente. É institucionalizado algo, é oficial, mas que vai se popularizando ao longo das décadas. Exato. Uma comparação com Trindade, ela fica difícil pelo seguinte: houve ali em Trindade toda uma devoção milagreira que não aconteceu aqui. Então, assim como a Aparecida do Norte. Então, você não tem a mesma digamos, relevância, né? Não é tão marcante, porque são histórias particulares. Então, a gente compara a título de tornar mais clara a questão, né? Mas você está correta, porque parte da igreja. Mas com o passar do tempo, a festa ganha dimensões distintas, porque é da natureza de qualquer tipo de organização que cresce essa pluralidade de intenções. Então, a festa começa aqui, na região da rodoviária, ali ficava a igreja, entende? Antes de ser aqui em cima, né, aqui próximo da rádio, a igreja ficava onde está a rodoviária, exatamente onde está a rodoviária ficava a igreja. Lá era o centro da cidade, o nucleamento inicial é ali, a cidade surgiu mais ou menos naquela região, entre o Córrego Tamanduá e o Colégio Dom Bosco, ali surgiu a cidade, e a igreja estava no centro. Então começa ali a festa. Com o tempo a igreja sai, mas a festa fica. Entende? Só que a festa ganhou um volume muito grande, ela atraía comerciantes, é normal que essas festas atraiam comerciantes, e ela começa então a ganhar um outro contorno que não é apenas o contorno religioso. Certo, e o tempo vai passando, João Paulo, daqui a um pouquinho a gente vai voltar a falar mais sobre isso. E como eu disse, nosso programa tem música, né, que é uma forma também da gente se educar e aprender com as músicas. Mesmo não sendo uma festa religiosa que surge no mesmo contexto, como você bem disse, lembrou, né? A Romaria de Nossa Senhora Aparecida, ela é algo que é lembrada pelos brasileiros católicos. Identidade nacional. Identidade nacional, né? Assim como nós temos a nossa padroeira local, a Nossa Senhora Aparecida é a padroeira brasileira. E nós vamos ouvir uma música agora, neste primeiro bloco, que remete a esta festa sagrada no interior do Brasil, né? É a festa de Nossa Senhora Aparecida que ocorre em São Paulo e que, assim como a nossa festa aqui da Nossa Senhora Auxiliadora e até mesmo a festa do Divino Pai Eterno, atrai os católicos, né? E atrai também os comerciantes, atrai uma outra organização. Uma festa que muda a rotina da cidade, é uma manifestação de fé, muda a cadeia econômica da cidade, como muda aqui também. Tem que se pensar numa outra lógica de segurança, mas também mexe com os valores e os sentimentos de pertencimento das pessoas com o lugar. Vamos escutar Romaria na voz de Elis Regina. Chegaram agora e estão nos ouvindo, estamos aqui na Rádio Educativa 101,5 FM com o programa Socializando, em parceria com o projeto Web Rádio CP de Aplicação e com os projetos do Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino do curso de Geografia da UEG de Porá. E hoje o nosso tema é sobre a festa de maio, o sagrado e o secular na festividade regional. A Romaria de Nossa Senhora Auxiliadora é uma festa tradicional que ocorre há 78 anos, né? Eu vou deixar o João Paulo falar sobre isso. E é celebrada em função na data de 24 de maio. Essa festa é organizada pela paróquia mais antiga da cidade, e eu quero que o João Paulo me ajude a explicar melhor sobre isso, e conta com a participação de outras 3 paróquias. Mas nos bastidores, João Paulo estava falando aqui, lembrando que haviam outras festividades aqui religiosas ligadas à Igreja Católica, antes da festa da Nossa Senhora Auxiliadora. Elas existem, mas não têm a mesma dimensão que tiveram. Então, até onde eu sei, o calendário religioso festivo aqui, São Sebastião em janeiro, tem alguma atividade, tem agora, e em outubro, Nossa Senhora do Rosário, que é a devoção primeira que existia lá no povoado de Rio Claro, né? O povoado original, que depois deu origem em Iporá. E que, agora acabou perdendo a mesma visibilidade, não importância, porque certamente é importante para quem é católico, mas a visibilidade acabou ficando menor diante da festa de Nossa Senhora Auxiliadora, por conta do volume que nós temos agora, essa dimensão que a gente chama de comercial ou secular da festa. Se me permite, inclusive, uma opinião, eu acho bem interessante, desde que eu cheguei aqui em Porá, o pessoal discutindo, mas a festa é religiosa, a festa não é religiosa, ela é as duas coisas simultaneamente. Então ela tem uma dimensão religiosa, devocional,
ela também tem uma dimensão festiva, secular, e está tudo bem. Acho que usufruir das duas coisas não há um problema, né? Não há uma contradição, digamos assim, entre essa dupla realidade. Faz parte da minha pergunta aqui. Eu vou querer que a gente explore mais isso, né? Que a gente vê com a festa e com a romaria e com a festa, né? Essa festa comercial tem uma mudança na paisagem urbana muito grande. A gente vê os movimentos da romaria, que eu achei até interessante, né? A romaria da Nossa Senhora Auxiliadora, ela é localizada, né? Ela ocorre principalmente no núcleo urbano, diferente dessas que saem pelas rodovias ou pelo interior, como você disse. Mas acontece, né? Esse ciclo, essa andança com a santa, né? Então, a gente vê os movimentos nas portas das casas, nas paróquias católicas, né, locais fazendo os seus cultos religiosos, e do outro lado a gente vê que é o exercício do sagrado, né? E do outro a gente vê o comércio, as bebidas, a sensualidade, né? E, enfim, você chamou de secular, a gente trabalha muito com a questão do profano, né? No sentido assim, que é como se fosse o oposto do sagrado. Essa né? definição. E gostaria que falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa relação do sagrado e do profano, ou do secular, nas festas religiosas, do ponto de vista... Sim, sem dúvida. Do ponto de vista da importância disso se constituir, até a questão dos respeitos, da necessidade de acumulação de renda, né, de incorporação das pessoas no direito à cidade. Então, desde a época que a festa estava muito mais vinculada à igreja, já existia tudo isso que existe agora. Felizmente, eu estou fazendo um juízo de valor, o catolicismo ele tem uma certa abertura para questões festivas que você nem sempre encontra em outras religiões. Então, para um católico, eu acho isso louvável, não há problema em você preservar a sua fé e tomar uma cervejinha, não há uma contradição. Talvez algum religioso mais austero veja problema nisso, mas o católico convencional, ele sabe usufruir dos dois mundos, ele entende que não há uma contradição, entende? Não há, eu digo até pela minha experiência familiar, pela convivência com outros católicos, há, portanto, uma certa flexibilidade que nos impede de dizer que há uma linha rigorosa que separa o religioso do não religioso, entende? Então o católico ele pode ter uma vida de muita diversão, não possam, mas eu estou pensando na mentalidade do católico. O católico não vê que isso é uma contradição. Ele pode muito bem ter uma vida festiva, alegre, movimentada, com um outro excesso de vez em quando, porque acontece, e no final de semana ele vai à missa. E para ele está tudo bem. Sabe? Eu acho isso, inclusive, um aspecto interessante do catolicismo, uma flexibilidade que permite a vida ser mais leve, do meu ponto de vista. E claro, isso é um juízo de valor. Sobre a questão do profano. Profano, pró significa fora ou de frente, e fanum, em latim é templo. Então, profano seria fora do templo. Por que a gente não usa mais esse significante? Não é tão frequente. Porque no vocabulário popular, profano está associado a algo deletério, a algo ruim. Se eu digo, olha, você profanou aquele espaço, entende? Então, a gente prefere secularização, secular, porque nos parece mais adequado. Secular, também de origem latina, significa mundo, ou mundano. Então, você tem um aspecto religioso e um aspecto mundano da festividade. Mas, na prática, isso em termos de análise, né? A gente está discutindo, tentando raciocinar sobre a festividade. Mas, na prática, as pessoas não fazem essa separação. Eu acho que isso é o ponto interessante, porque no cotidiano, as pessoas transitam entre essas duas coisas com tranquilidade. Entende? Para ela, não há contradição nenhuma em participar da romaria e, posteriormente, participar da festa ou ir numa barraquinha. Entende? São coisas normais, né, para o católico. E é também uma própria manifestação da sociedade que a gente vive. Em que sentido? Né? É o lugar de trabalho também. Exato. Olha que interessante, né? É o lugar da fé, é o lugar da diversão e é o lugar de trabalho, porque as pessoas que vêm nessas barracas, elas vêm para trabalhar, para conquistar o recurso que vai prover suas necessidades do cotidiano, seja qual for a modalidade do comércio ou da mercadoria que ela está vendendo, seja as roupas, seja o alimento, né? Seja a diversão, como o parque mesmo. E quando eu vou tomar como referência a minha casa. Uhum. Eu falei mais cedo que
essa ideia, né, de parecer que o calendário de Porá ele começa em maio, porque há uma expectativa de chegar a esse volume de diversão, de outras opções, né, de conhecer pessoas, de encontros com a festa em casa. É todo dia escutando filho querendo ir para a festa de maio para ir para o parque de diversão, porque a gente sabe que nós não temos elementos, né, que acolhe essa população, ou até nós, né, tem gente adulto que gosta e tudo, mas que não tem a área de lazer específica. Então é um momento muito esperado, né, João Paulo? É um lugar de encontro. De encantamento, né? Então, legal você falar o negócio do calendário, porque, na verdade, boa parte da maneira que a gente pensa o tempo, ou o calendário, ainda é influenciado por eventos religiosos, por festas religiosas. É Páscoa, é Natal, entende? É o feriado da padroeira. Então a religião continua importante na vida das pessoas como um meio de marcar a experiência temporal, né? A nossa relação com o tempo. E no caso, pensando o exemplo que você mencionou do parque, é a ideia do encantamento. Entende? É a ideia de algo fora da rotina. Encantamento é isso. Você tem a vida na rotina, mesmo que existisse provavelmente espaços recreativos, como você está imaginando, regulares, a festa teria o seu charme, porque uma roda gigante não é uma coisa que você vê em qualquer lugar, né, para uma criança em especial. Então, a criança vai usufruir daquilo ali a partir dessa ideia de encantamento, é muito brilhante, é muito luminoso, é muito bonito. É certo, né? E eu gostaria de chamar a atenção, até antes de terminar esse bloco, né, que a gente já vem com música, também para lembrar que a gente sabe que o espaço de Porá é um espaço religioso. Nós temos disputas, vamos pensar assim, ou ambientes, né, sobretudo entre a força religiosa católica e a força religiosa evangélica, né? São os grupos mais fortes. Nós temos espírito, nós temos umbanda, nós temos quem tem outras religiões, né? Ateus, né? Temos vários agrupamentos, mas os mais fortes são aí. E o que é interessante é que é o momento de exercitar, inclusive, essa linha do respeito às diferenças e saber que aqueles que não professam a mesma fé estão nos mesmos ambientes. Então é um lugar de democratização também, né? Exato, de convivência. De convivência. Não, essa parte que você disse é muito importante, né? Esse tipo de atividade, de festividade, deve também, além de servir para a gente exercitar um pouco nossa compreensão da identidade local, né? Também deve servir como um momento para estimular ainda mais o respeito pela diversidade religiosa. Então você tem festas católicas, você tem festas espíritas, você tem festas evangélicas, e isso no fundo é riqueza, né? Viver num lugar onde há diversidade, onde as pessoas se respeitam, é uma forma de vida social saudável. É verdade. E pensando nisso, João Paulo, me vem aqui a cabeça, né, e dentro da organização da minha fala aqui, desse momento de respeito e de pensar também, bom, se a festa existe, as pessoas estão convivendo, pensar também sobre aquilo que acontece nas festas, que às vezes que se julga como a festa errada, né, que você está falando que os ambientes... As vontades diferentes podem prevalecer na festa, tanto do religioso quanto do divertimento, do encantamento. Mas a gente sabe que os problemas continuam a acontecer depois da festa, né? A gente se respeita, democratiza o espaço em determinado momento, que é a festa, né? Mas depois os problemas vêm, né? A falta de compreensão com a religião do outro, com a forma de pensar do outro, a gente sabe o que acontece. E pensando nisso, pesquisando sobre as músicas, achei uma música muito bacana, né? De uma banda uma banda de rua de São Paulo que chama deixa eu lembrar aqui, é uma banda diferente, Subviventes, uma banda de São Paulo que montou o seu todo aparato musical, né, todo o seu equipamento dentro de uma van e sai cantando em São Paulo. Legal. E a música que eles cantam punk, né? Falei certo, né? Eles cantam e eles fazem denúncias com as suas músicas sobre as contradições. E uma das músicas que eles chamam a atenção chama O Sagrado e o Profano. Eles falam que a cada dia tem uma destruição, que essa destruição caminha sem parar. E que as pessoas, nessa lógica do sagrado e do profano, precisam, na verdade, então, aprender de verdade a abraçar as suas mãos, né? E respeitar uns aos outros. Vamos ouvir, então, a banda de São Paulo, Subviventes, né? A banda chamada para nos pensar sobre a realidade do sagrado e do profano. Já já a gente volta.
Estamos aqui no último bloco do programa Socializando, em conversa com o professor João Paulo, estudioso das identidades religiosas na composição da sociedade, né? E essa música é uma música forte, como eu disse, que denuncia essa realidade da sociedade, que apesar de termos as religiões, né, a nossa prática enquanto ser humano ainda é tanto quanto destrutiva. A formação virtuosa que se espera que a religião faça ainda não tocou, com certeza, profundamente esse ser humano, né? Porque a gente não consegue se respeitar muitas vezes os lugares, a gente é intolerante com a religião do outro, né? Mesmo nesse momento festivo aqui em Porá, a gente consegue ver um certo respeito, mas quando se passam as festas, talvez as coisas aconteçam. Mas, João Paulo, né, como eu digo, não sou eu entrevistada, eu queria que você falasse sobre uma questão importante e interessante que aconteceu esse ano. Esse ano a gente tem um marco na festa, né, daqui de Porá, a gente tem um monumento. Depois de 78 anos, um monumento estabelecido no meio, literalmente, da festa. Do parque. Do parque. O que você pode nos fazer refletir sobre isso, João Paulo? Muita coisa me ocorre na cabeça. Bom, para além das questões políticas que certamente estão, né, envolvidas com a construção daquela imagem, eu acho que existe certamente o impacto por ser muito grande, a imagem bonita. Quem não foi, eu recomendo muito que vá. Eu recomendo que você vá, moça. É bonito, eu não sei quantos metros tem a estátua. É uma arte bem feita, inclusive, né? Nem sempre você acha esse tipo de arte daquele jeito, arte católica, e que atrai pessoas, né? Você vai lá agora, já tem uma espécie de capelinha, já tem vela acesa, o pessoal já está fazendo toda essa peregrinação, né, a fim de exercitar a sua fé. Então acho que o primeiro impacto é esse, um impacto espacial, percebe? Porque a imagem é muito grande. Então se você pega ali a rua da rodoviária e segue adiante, você consegue ver ela de longe, entende? Então chama a atenção, né? A estátua, a imagem, ela serve para reforçar a identidade católica, né, que é parte marcante da história local. Ela serve para marcar a presença pública da devoção católica, né? E do ponto de vista estético também, pelo menos a minha leitura, ela embeleza a cidade. Agora, há questões nisso tudo, né? Se você tem uma imagem católica, um monumento católico, é razoável supor que outros grupos também desejem monumentos que homenageiem sua fé. Então, evangélicos, espíritas, umbandistas ou qualquer outro grupo religioso organizado, muito provavelmente espera receber a mesma atenção do poder público, né? Aí eu não sei exatamente como vai acontecer isso, mas é razoável, né? Essa é uma característica do Brasil, né? Na verdade, da América Latina, isso é muito frequente. Você ter, muitas vezes, o governo tomando medidas em favor de um grupo religioso, né? Essa Trindade, toda a preocupação com a construção, né, da via sacra, tudo aquilo quem fez foi o Estado, percebe? Nem sempre isso acontece, depende do país. Onde existe uma laicidade mais rigorosa, as coisas são muito separadas, né? Conosco não. Até aproveitando, né, para quem nos ouve, que é uma palavra que a gente usualmente não fala no nosso cotidiano, né, laicidade, laico, que explicasse pro pessoal que nos ouve, porque quem nos ouve aqui, João Paulo, são às vezes os pais, os tios, os avós, os vizinhos, dos estudantes da escola pública. Escola, por sinal, né, que tem que ser laica. Ela não tem que ensinar A ou B ou X ou Y de religião alguma em termos dogmáticos. Né? Em termos de respeito apenas. Né? Em termos de respeito. E aí explicar isso para quem nos ouve, né? O que é essa postura laica do Estado ou do governo? Então, laico significa não religioso. A laicidade, inclusive, é uma característica de um governo saudável. A sociedade não precisa ser laica, mas o governo precisa ser laico. Em que sentido? Ele não pode privilegiar um grupo religioso ou intrometer em questões religiosas. No passado não era assim. No Brasil, por exemplo, até o final do século XIX, predominava o chamado padroado, que era basicamente uma fusão entre o Estado e a Igreja. Então você tinha um Estado que protegia a Igreja, que garantia o monopólio religioso da Igreja, no caso da Igreja Católica.
No mundo livre, isso não acontece. No mundo livre, o Estado não interfere nas religiões. As religiões, elas coexistem e disputam espaço entre si, de uma maneira que lembra, inclusive, o mercado, mas elas disputam entre si o espaço, sem que o Estado faça alguma intervenção ou favoreça uma em relação à outra. E, da mesma forma, o Estado ele não é, num governo laico, influenciado pela religião. Porque se ele é influenciado pela religião, ele teria, então, uma propensão em favor de um grupo em detrimento de outro. Né? E aí tem polêmicas, né, acontecendo na cidade sobre o uso da Bíblia, né, na Câmara, etc. Isso acontece no Brasil inteiro, acontece no STF, tem cruz, né, nas repartições públicas do Brasil. Tem quem fica muito contrariado com isso, tem quem acha tranquilo, né, tem quem defenda de uma maneira que, do meu ponto de vista, não é muito legal, mas essa é a realidade. E aí então acontecem as contradições, né? Porque ao mesmo tempo em que o Estado, né, ele favorece, ele privilegia um agrupamento religioso, isso também, para quem não acompanha a discussão, isso também favorece as dissensões, as disputas mais violentas, mais agressivas, né? E que contradiz a base fundamental da própria religião, que fundamenta a nossa organização territorial, que a lógica do cristianismo, que é a nossa, né? A nossa formação é ocidental, né? Então, o que a gente traz enquanto fundamento principal da nossa formação territorial, cultural, religiosa, a principal é o fundamento do cristão. E aí começam a ser disputas, né, as violências mesmo, veladas ou não, né, a forma de sobrepor um pensamento sobre o outro. E aí, João Paulo, chamando a atenção disso, acho que é um momento importante essa festa, para as escolas pensarem esses contextos, né? Nós formamos professores, eu formo os professores de geografia, sobretudo, você, sobretudo, os professores na área de história, e eu até te chamo agora para a gente poder conversar sobre isso. Qual que é o papel da escola nesses componentes curriculares, nesse momento, trabalhar com a questão religiosa? Hoje, nesse exato momento, é o conhecimento religioso católico que está na onda, né, desse mês. Mas nós temos outros. Como fazer isso dentro de uma escola, num município que tem uma veia principal, por exemplo, da corrente evangélica? Como fazer esse trabalho de formação em sala de aula? Bom, na verdade, segundo o censo, a maioria é católica. O último censo. Né? Mas o último censo já faz 10 anos. O resultado do novo censo deve sair provavelmente o ano que vem, já apontando uma possível mudança, porque às vezes a gente tende a pensar que tal grupo X ou Y é mais socialmente presente, porque alguns fazem mais barulho que outros, entende? Mas, pensando na escola, acho que primeiro obedecer à lei, porque a lei diz que a disciplina de ensino religioso, ela não deve ser confessional, ou seja, ela não deve servir para você oferecer uma religião para o aluno. O ensino religioso deve servir para que o aluno tenha um contato respeitoso com diversas culturas religiosas. Entende? E assim ele se prepara para viver num mundo que é intrinsecamente diverso. Então, no ensino religioso, onde a lei é observada, onde a inteligência é cultivada, acontece o seguinte: as pessoas, os meninos estudam a candomblé, umbanda, os diversos cristianismos, porque não tem um cristianismo só, né? Assim como também não tem nenhum tipo de religião de matriz africana, né? Cristianismo católico, evangélico, espírita, estudam budismo, islamismo, politeísmos, etc. Porque é parte da preocupação esse cultivo do respeito à diversidade. Se não for o respeito à diversidade, o que sobra é a barbárie. Entende? Então, o respeito à diversidade é uma coluna da formação escolar e que deve existir também no ensino religioso. Isso. E se a gente for comparar, falou que quando há um respeito, né, à barbárie, querendo ou não, a gente vê isso no cotidiano da gente lá na televisão. Né? As guerras hoje, que a gente vê, né? Aquela que a gente vê, muitas outras acontecem, mas o que a gente vê, o princípio religioso está por trás, que é muito contraditório, se for pensar no sujeito virtuoso e pensando virtude nesse ser humano do bem, nesse ser humano que respeita, que vê o outro como uma continuidade de si ou do seu divino, né? Daquele a qual ele escolheu. Isso é muito conflitante. E a falta, talvez,
talvez não, eu como professora digo, né, que a falta de compreensão, né, sobre o saber do outro, o aspecto religioso do outro, né, o que o fundamenta é o que leva a gente a adotar posturas de defender o A ou o B no meio de uma guerra. De transigência e fanatismo. Né? Intransigência e fanatismo é a consequência da recusa do respeito ao outro. Isso. E aí volta a falar, né, quem nos ouve aqui, como professora formadora e tendo meus filhos na escola pública, uma coisa que eu sempre chamo atenção, tanto em sala de aula, formando meus alunos, né, nesse processo formativo, quanto reforço sempre com os meus filhos e reforço nas escolas, né, para que ao observarem que estão sendo silenciados na fé que têm, ou que estão aprendendo, na verdade, porque as crianças aprendem a fé que está sendo professada dentro da sua casa. Isso. E aí quando ele chega na escola e é imposto uma outra tipo de fé, isso é uma violência também. Sim, é violência simbólica. Isso é violência. Então, e ele sempre ensina, pessoal, ele fale do que você aprende aqui em casa. Quando ele tiver lá seus 20 e poucos anos, quando ele tiver condições de compreender melhor e ver que os caminhos são outros, ele escolhe. Mas aquilo que no seu ambiente de formação há de ser respeitado, né? Essas diferenças. Eu penso que o papel da escola é isso. Vi isso muito na pandemia, João Paulo. Quando a gente pôde acompanhar mais de perto, eu tive em algumas reuniões, eu fui escutada, agradeço, acho que a escola me escutou, né, em uma determinada reunião. Eu vi, respeitei a forma de ensinar, o ensino religioso que estava sendo ensinado, né? Mas falei assim, olha, do mesmo jeito, acho que agora vocês poderiam trabalhar com outras fontes. Porque na sala de aula, com certeza, ou as crianças, elas têm outra matriz, ou elas não têm, ou elas não estão falando porque têm vergonha. Ou podem ter no futuro, porque mesmo que não tenha nenhum hinduísta em Iporá, eu tenho quase certeza que não tem, é fundamental que você conheça o hinduísmo, primeiro pelo prazer de conhecer algo diferente. Eu acho que minha relação com o conhecimento passa primeiro pelo prazer, mais que qualquer outra coisa. Então você vai conhecer algo diferente. E segundo, porque amanhã esse aluno aqui, ele é um cidadão do mundo. Ele pode estar tendo contato com pessoas de outros cantos do planeta, seja pelo computador ou pessoalmente viajando pelo mundo. E aí a escola tem que preparar o sujeito para o futuro também. Então você já antecipa essa experiência com a diversidade para que amanhã ele seja um profissional que saiba conviver com quem é diferente dele. Isso. Sabe? E eu estou falando, inclusive, em termos de mercado mesmo. Em termos de mercado. Se você prepara... A gente sabe que a educação não serve só para o mercado. Mas o mercado está aí, né? Então, se você quer preparar o sujeito a viver num mundo de mercado que, inevitavelmente, te obriga a lidar com outras pessoas de outros cantos do mundo, você tem a obrigação, então, de fazer com que aquele sujeito ele tenha um senso de respeito ao outro, porque ele vai ter que usar isso no futuro. Tem um livro que eu conheci lá na minha graduação, ele chama Viagem de Theo, né? E eu li com os meus filhos, né? Li com os meus filhos nesse período da pandemia. Trata da história das religiões. Isso. Então fica aí o convite a quem está nos ouvindo aqui a conhecer essa literatura, porque é uma viagem de um adolescente que sai pelo mundo com a sua tia e sai conhecendo as várias concepções de mundo a partir, né, da religião. E a religião constrói, sim, as nações, os países, né, e a gente tem que conviver com essas diferenças. Então fica o convite. João Paulo, nós estamos chegando ao final, né? Queria que você deixasse suas palavras finais aí, que a gente também tem mais uma musiquinha para ouvir. Bom, primeiro, e reforçando, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito muito em iniciativas como a sua e das colegas, porque ela serve de ponte, né, entre a universidade, entre a escola e a população da nossa cidade e da região. Toda vez que eu tenho a oportunidade de vir à rádio, seja aqui ou outra rádio, eu vou com muita alegria, porque eu sinto que eu estou fazendo o meu melhor, sabe, saindo da universidade. A gente tem essa preocupação na UEG, não só pelo curso de História, mas também todos os cursos nossos lá, de criar essa convivência, essa comunicação com o restante da sociedade, porque essa é a função da universidade. A universidade é pública, a universidade ela deve servir ao povo, né? E a minha iniciativa aqui hoje, minha presença hoje, se orienta por essa ideia. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço, João Paulo, um prazer sempre receber as pessoas aqui, os professores da universidade, os professores da escola pública, os militantes, né, das várias ordens para tratar das diferentes temáticas, e é isso. É a universidade pública entregando ao público aquilo que a gente tem de melhor, né, aquilo que a gente aprendeu, e é democratizar o conhecimento. E antes da gente terminar, eu queria registrar, né, a semana passada eu falei, mas vou continuar falando hoje, né, registrar nossa solidariedade com a população do Rio Grande do Sul, né, são mais de 400 cidades debaixo d'água, por mais que as águas abaixaram, né, muitas ainda estão, e dizer que boa parte dos problemas daquela região seriam minimizados se respeitados os limites da natureza e se houvesse melhor distribuição de renda, e também se o conhecimento fosse utilizado de fato para o bem comum. Fica aí essa formação do homem e da mulher virtuosa, usar o conhecimento para o bem comum. E chegamos no final com mais uma música. Vamos ouvir uma música de Gilberto Gil, gravada em 1989, Se Eu Quiser Falar com Deus. Gilberto Gil expressa que para se comunicar com o divino, com Deus, o ritual, na verdade, é se dispor das coisas do mundo material, é não se ver como superior a ninguém. Ele humaniza a relação Deus-homem com toda a complexidade dos sentimentos e contradições. Mas, ao menos assim, né, não é preciso mostrar que nenhuma fé é melhor do que a outra. É necessário apenas a gente respeitar. E que essa semana de festa de maio a gente possa continuar se respeitando, se divertindo e quem sabe, né, terminar um mês aí sendo pessoas melhores, pensando na cidade, que tem que ser um bem comum a todos. Até o próximo programa. Quinta-feira a gente está de volta.